Boa noite. Boa noite a todos. Já já vamos começar. Vamos retomar, o nosso estudo no livro de Lucas. Nós finalizamos aí o capítulo 1. Semana passada a gente acabou não fazendo, o estudo aqui. Tivemos que cancelar, mas na quarta-feira. Agora mudamos aí, vamos tentar no sábado. Quarta-feira, infelizmente, não vai ser mais possível fazer, na quarta-feira à noite. Mas vamos tentar no sábado, por questão de agenda, não tava batendo. Vamos tentar fazer no sábado para ver se dá tudo certinho também, tá bom? Então, por enquanto, sábado, às 8 horas da noite. Se precisar, a gente muda, tenta adaptar de novo, mas vamos tentar no sabadão agora. Vamos só relembrar, a gente ficamos aí algumas semanas trabalhando em Lucas capítulo 1. Se eu não me engano, foram 5 semanas em que a gente visitou esse texto de Lucas capítulo 1. E hoje a gente vai começar Lucas capítulo 2, A gente obviamente não vai concluir hoje o capítulo 2 de Lucas inteiro, mas a gente vai dar início a uma reflexão, uma meditação. Vamos ler o texto, e falar um pouco a respeito desse de Lucas capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 20. Então, Lucas capítulo 2, versículo 1 até o versículo 20. Tá bom? Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos, ainda que à distância, via internet, para podermos meditar na Tua Palavra, podemos falar a respeito da Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Deus, fala conosco nesta noite, por meio da Tua Palavra, ensina-nos o Teu caminho, ensina-nos, Senhor, a Tua verdade. Em nome de Jesus, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, como servos do Senhor, como filhos e filhas, sedentos para aprender a respeito do Teu nome, a respeito de quem o Senhor é, e das maravilhas que o Senhor tem realizado em nosso meio. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, ó Pai. Lava-nos com Teu sangue, purifica-nos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos. Fala conosco nessa noite. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração para a Tua Palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos, a nossa mente concentrada naquilo que provém dos céus, Pai. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Traz a clareza que a razão humana não pode trazer sobre o entendimento da Tua Palavra, mas que é revelada pelo Teu Espírito Santo de Deus, Pai. Nós te louvamos por isso. Te louvamos, ó Jesus Cristo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 1. Vamos ler o texto? Nós vamos fazendo por partes para ficar mais fácil a compreensão e também a gente poder ir meditando passo a passo em relação ao que nós estamos lendo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, que era o imperador de Roma, convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia,
da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos parar nessa primeira parte do texto. Nós temos aqui o nosso autor, Lucas, nos mostrando que o imperador César Augusto, que era o imperador de Roma naquela época, convocou toda aquela região que envolvia o Oriente Médio, que envolvia a Judéia, Galiléia, envolvia toda aquela região que havia sido dominada pelo Império Romano, para que eles fossem censear-se, ou recensear-se, vamos dizer assim, fazer um censo. O que eles estavam fazendo era um censo. O que a gente precisa entender é que esse censo que estava sendo realizado era um censo para identificar a população que havia, como o censo que é feito no Brasil hoje. De cada 10 anos um censo é realizado no Brasil. E esse censo ele estava sendo realizado naquela região de domínio do Império Romano. E o objetivo do censo naquela época, que eles faziam, tinha basicamente dois objetivos. O primeiro era para você ter uma noção de pessoas que poderiam ser ou poderiam ser alistadas, que você podia alistar essas pessoas para o exército. A questão é que os judeus, eles não faziam parte do exército romano. Então, essa possibilidade nós vamos descartar, porque ele fazia esse mesmo censo no seu espaço de império, ok? Para você ter uma noção de quem você poderia inclusive chamar para formar o seu exército, inclusive na parte bárbara da Europa, vamos dizer assim, também. Os judeus não eram convocados para o exército. Então não era esse o objetivo. Não era para isso que eles estavam querendo fazer esse recenseamento. Ok? Então qual era o outro objetivo que se tinha para fazer então esse recenseamento com aquele povo? O objetivo era econômico. Então você fazia esse recenseamento para ter uma ideia das pessoas que poderiam pagar tributos, pagar impostos. Inclusive, até mesmo as mulheres precisavam fazer o seu cadastro, porque havia impostos que eram destinados às mulheres também. Deixa eu só fazer uma alteração aqui no celular, no Instagram, jogar no 4G, porque está com um probleminha de conexão no Instagram principalmente. Vamos ver se agora a gente com o 4G consegue reconectar ali a live. Acho que agora voltou. Vamos lá. Então você tinha essa segunda opção do censo. Se a primeira era para que você tivesse consciência de quantos homens, por exemplo, poderiam servir o exército romano, a segunda opção era que você fizesse esse recenseamento para você ter uma noção de quantas pessoas poderiam pagar os impostos, os tributos, inclusive as mulheres. Por isso que Maria também tem que se dirigir a Belém. Pensando e lembrando que Maria também, nós vamos ver nos evangelhos, aqui o Lucas faz menção ao fato de José fazer parte da casa de Davi, mas nós vamos ver em outro evangelho que Maria também tinha a sua raiz, a sua descendência na família de Davi. Por isso que ela também vai a Belém junto com seu marido. Esse é um detalhe que nos importa porque
Nós agora sabemos por que eles estavam se destinando para fazer esse censo. Porque havia esse interesse do Império Romano em entender quem eram as pessoas que poderiam pagar os impostos, os tributos. Mesmo as pessoas mais simples. E agora nós também, vale a gente lembrar, quando a gente falou sobre Lucas capítulo 1, que nós estamos falando de Maria e José que viviam em Nazaré, na região da Galileia, ou seja, na região norte, acima de Jerusalém. Então imagine que Jerusalém está aqui, a Galileia está aqui. E eles têm que se dirigir, eles têm que caminhar, passar por Jerusalém e descer um pouco ao sul de Jerusalém, onde eles vão encontrar a cidade natal deles, que é Belém. Essa caminhada, essa jornada é uma jornada de aproximadamente 3 dias. E Belém era uma cidade pequena, que tinha naquela época cerca de 1000 habitantes. Então quando a gente fala assim, nossa, em Belém, a gente pode imaginar, né, que era uma cidade zona, grandona, pertinho de Jerusalém. Não, era uma vila, uma cidade tão pequena, que tinha em torno de 1000 habitantes naquela época. É por isso que quando eles descem aquela cidade, depois de fazer essa caminhada, essa jornada de 3 dias, e eles chegam até Belém, talvez chegaram um pouco mais tarde, demoraram, imagine que Maria estava grávida, o Evangelho nos diz isso, então é uma caminhada um pouco mais lenta. Quando eles chegam, a cidade está lotada. Você pensa, mas como é que eles não acharam nenhuma hospedaria, não acharam nenhum lugar para ficar? Nós estamos falando de um vilarejo, então imagine uma cidade com 1000 habitantes. Com cerca de 1000 habitantes. Você não vai ter uma estrutura tão grande, uma estrutura para receber muitas pessoas. E nós temos várias pessoas vindo de várias regiões, descendo até Belém, porque eles precisam fazer todo o censo, envolver toda aquela cidade. Então eles caminham para lá, para esse lugar. Mas tirando essa situação que nós estamos falando agora, essas situações históricas e geográficas que nós estamos trazendo aqui, essas que são importantes nesse sentido, é importante a gente também lembrar, ou talvez trazer um pouquinho de memória a respeito dessa família, da simplicidade dessa família. E de como que Deus age na simplicidade das coisas. Nós estamos falando de uma família que nós já tratamos, que vive numa região, num vilarejo, na região da Galileia, numa cidade chamada Nazaré, onde todos diziam, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então você começa a imaginar o tipo de lugar que Nazaré é, não um lugar muito legal, um lugar onde as pessoas, os povos se misturavam, então você perdia um pouco da tradição familiar que você tinha envolvido os judeus, havia uma mistura de povos nesse lugar. Então era um lugar, já que não era um lugar muito legal. E nós lembra que nós falamos de uma família que vivia numa casa de um cômodo, que provavelmente dormia no chão e dividia a casa ao meio junto com animais. Agora nós estamos falando dessa mesma família que se dirige numa caminhada de 3 dias. Ela não vai numa carruagem, ela não vai cercada de soldados, ela não vai cercada de servos, ela não vai cercada de escravos. Não, é um homem e a sua esposa grávida que fazem uma caminhada de 3 dias para chegar até Belém, um vilarejo, uma cidade que por mais que tenha um nome histórico, né, um nome importante por ter sido o lugar onde Jesus nasceu, terra de Davi, como o profeta havia dito que ocorreria, mas nós estamos falando de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que talvez passassem por nós e nós sequer teríamos a nossa atenção chamada por elas. Um homem e uma mulher que fazem a sua humilde caminhada rumo a Belém, cumprindo um decreto de um imperador daquele tempo, sem luxo, sem nenhuma riqueza, sem nada a fornecer para os outros em forma de riqueza ou qualquer coisa do tipo. Isso já deveria ser algo que nós deveríamos nos atentar para isso. Porque mostra como Deus é capaz de agir
em coisas que talvez a gente não dê valor. Talvez você pense na sua vida, reflita sobre a sua vida, reflita sobre o que você construiu até o dia de hoje, reflita sobre o que você tem, reflita sobre a casa que você está morando, o emprego que você tem, as posses que você tem, e você possa pensar que você não tem valor nenhum. Que não há nada que você possa acrescentar a Deus. Que você possa, melhor, apresentar a Deus, porque realmente nós não temos nada para acrescentar a Deus. Mas que nós possamos, nada que nós possamos, vamos dizer assim, apresentar diante de Deus. E o que nós estamos vendo aqui é um homem que era temente e obediente a Deus. Uma mulher que era temente e obediente a Deus, sem posses, sem riquezas, sem luxos, sem preferências, sem salas VIPs, sem estruturas grandes, sem, enfim, posses, sem muita prosperidade, a não ser a sua fé, a sua vida em santidade e a sua crença no Deus vivo. Foi o suficiente para que Deus usasse esses dois seres humanos simples que passaram esses 3 dias numa caminhada até Belém, que se encontraram com tantos outros que estavam fazendo a mesma jornada, e que você se visse, se estivesse na esquina ali vendo essas pessoas passando, não falaria que aquela mulher grávida carregava o Filho do Deus vivo. Que aquele homem que talvez talvez eu que estava acompanhando aquela mulher fosse um homem temente a Deus, a qual Deus também escolheu para educar o seu filho, inclusive profissionalmente. Porque Jesus aprende a profissão do pai, a carpintaria, do seu pai, no caso José. A gente às vezes romantiza muitas coisas. E nós muitas vezes somos levados ao engano por acreditarmos que a grandiosidade da ação divina está anexada ao olhar que o ser humano, que a humanidade tem em relação ao que é grande ou o que é pequeno. Mas não é assim que Deus trabalha. Às vezes Deus pega aqueles mais humildes e aqueles que talvez não tenham o seu valor, não tenham a sua qualificação necessária, ou que talvez não tenham todo o crédito que se espera, e destes Deus faz grandes homens e grandes mulheres, como ele fez com José e ele fez com Maria. Esta família humilde, tão humilde, que quando chegam em Belém e não encontram uma hospedaria, não encontram uma casa, não encontram um lugar em que poderiam ficar de forma, imagine, se for uma mulher grávida, de forma mais confortável. Olham para um lugar ali onde vivem os animais, e ali naquele lugar simples entram não murmurando e reclamando da situação, mas entendendo que é o lugar que Deus proporcionou a eles para aquele momento. E você vê que naquele lugar simples, naquele lugar em que não tem uma grande estrutura, não tem
luzes, não tem as melhores camas, não tem lençóis egípcios, não tem uma sala VIP, não tem a melhor parteira do lugar, não tem nada disso. Neste lugar simples e humilde, que não é fruto do acaso, mas é já predestinado a ser o lugar onde o Filho de Deus nasceria. E a primeira caminha dele não seria num berço de ouro, não seria com os melhores enfeites, não seria com os melhores lençóis, travesseiros e coisas do tipo, não. Seria numa manjedoura. Um lugar onde os animais comiam. Um lugar que não havia sido feito. Não havia sido criado e projetado por alguém para ser a cama ou o berço de um bebê. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos a simplicidade e a forma humilde em que o nosso Senhor se apresenta. E eu não consigo olhar para este Evangelho e entender de onde os homens deste século, deste tempo, que se dizem cristãos, estão tão preocupados com a glória, estão tão preocupados com o status, com o reconhecimento de outros homens. Estão tão preocupados em se assentar nas mesas dos reis e aqueles que regem. Quando Deus escolheu uma manjedoura para o seu filho se deitar. E não um quarto na sala de Herodes. E não um quarto na sala de César Augusto. E não no palácio em Jerusalém. Mas numa manjedoura, numa cidadezinha de 1000 habitantes. A palavra nos diz que Maria, depois que o filho nasceu, ela deu à luz ao seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o deitou nessa manjedoura. Olha a simplicidade deste ato. Este é o Filho de Deus, nós estamos falando do Filho do Deus vivo. E ele foi colocado ali, Lucas nos diz, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Às vezes não vai haver lugar nos melhores ou os melhores lugares para nós. Nem sempre o banquete estará posto à mesa. Nem sempre
os melhores lugares estarão disponíveis para nós nessa terra. E isto nunca foi um problema para Deus e nunca foi um problema para Cristo. E a gente vai entender por que isso já na sequência dos versículos. Vamos ler os versículos, a sequência dos versículos. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Eles faziam isso por conta da ameaça de animais selvagens que poderiam, atacar as ovelhas. Então eles viviam no campo cuidando daquelas ovelhas. Há até uma questão que algumas pessoas alegam que isso indicaria que esse ato deveria ter ocorrido no verão e não no período de inverno, enfim, tudo isso. Mas o que a gente precisa entender é que independente do clima que estivesse ocorrendo, da estação que estivesse, isso era uma prática comum, independente se inverno ou verão. E no versículo 9, que a coisa começa a ficar maravilhosa. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Se ainda não ficou claro sobre a simplicidade de como Deus age em algumas coisas por meio do Evangelho na vida de Cristo, preste atenção no que a Bíblia está nos dizendo agora. Um anjo desceu dos céus. A glória do Senhor brilhou sobre a terra. Isso não é uma coisa que acontece todas as segundas-feiras. A glória do Senhor brilha neste lugar. Todos os domingos, um anjo desce aqui e a glória do Senhor brilha neste lugar. Aos sábados, durante as 22 horas, vem até aqui que você vai ver a glória do Senhor e os anjos descendo. Não era uma coisa, meu irmão, que isso acontecia a qualquer momento. Isso é um fato novo. É algo que não acontece com a frequência. É algo maravilhoso que Deus está fazendo aqui. O cosmos está se mexendo. O universo está atuando. A criação está, enfim, se movendo para o ato mais importante da humanidade, que é o nascimento do Filho de Deus. Os céus estão se movendo. Um anjo simplesmente desce do céu, vem para a terra, a glória de Deus brilha naquele lugar. E onde é que ela brilha? Nos palácios? Para César Augusto? No seu trono do seu império romano poderoso? No palácio herodiano? Em Cesareia de Filipos? Onde que? Em Jerusalém? No templo em Jerusalém? Diante dos fariseus? Diante dos levitas, diante do sinédrio, onde eles estavam reunidos ou não sei onde estavam, onde que essa glória brilha? Ela brilha lá no campo, para os humildes pastores, que velam pelas suas ovelhas durante a madrugada, que dormem ao relento, que não tem cama de luxo, nem quarto de luxo, que não estão sentados nos seus tronos de glória. São homens simples e que aguardam sedentos o seu Redentor, que aguardam a promessa do seu Salvador. O Evangelho nos traz sinais que, se nós
lermos de forma despretensiosa, talvez nos escape pelos dedos. A Bíblia diz que eles ficaram tomados de grande temor. E no versículo 10 ele vai dizendo: o anjo, porém, lhes disse. Óbvio que eles estavam apavorados. E era tão comum eles ficarem apavorados diante de uma epifania, podemos dizer assim, ou um ato tão maravilhoso desse, que nós vimos Zacarias tendo que ser advertido para que não temesse. Nós vimos Maria sendo advertida para que não temesse. Agora nós temos os pastores sendo advertidos para que não temesse, porque é algo que eles não estavam acostumados, eles não sabiam o que estava acontecendo. Sabiam que era glorioso, sabiam que era Deus, mas temeram. E ele diz: não temais. E olha que notícia agora. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Se eles não estivessem aguardando um Salvador, o Senhor, se eles não estivessem, se não fizesse sentido o fato, cidade de Davi, Salvador, que é Cristo, o Senhor, se essas informações não fizessem sentido, se não fosse algo que eles já tivessem lido dos profetas, do qual eles aguardassem, eles poderiam receber essa informação e diriam assim: e daí? O que eu tenho a ver com isso? O que quer dizer Salvador? O que quer dizer Cristo? O que quer dizer Senhor? O que quer dizer que nasceu na cidade de Davi? Toda essa informação que o anjo traz para aqueles pastores, simples pastores, tem sentido, porque aquele povo aguardava ansiosamente o dia em que o seu Salvador, o seu Cristo, o seu Messias, aquele que seria o seu Senhor, que os libertaria, que esse dia chegasse. A boa nova era aguardada por aquele povo há anos. Até aqueles simples homens sabiam disso. E quando o anjo traz essa notícia, o coração deles queima. E a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que você vai ver nesse texto é o versículo 12. Porque o anjo diz assim para eles: isto vos servirá de sinal. Veja, o Filho de Deus nasceu, o Salvador nasceu. Vocês podem ir lá ver. E o sinal que eu vou dar para vocês, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele é o Senhor, que ele é o Cristo, o sinal que vocês vão receber quando vocês chegarem lá é este: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Meu irmão, Deus é tremendo. Você não vai chegar lá e encontrar o Filho de Deus cercado de servos, cercado de escravos, cercado de, enfim, no melhor hotel 5 estrelas que tem em Belém. Você não vai encontrar lá ele já num berço de ouro, com lençóis egípcios. Não. Você vai encontrar uma criança lá, simples, enfaixada, como todas as crianças que eram filhos de hebreus, eram enfaixados logo depois, quando você cortava ali o cordão umbilical, você enfaixava a barriguinha dele, enfaixava a criança, e essa criança vai estar ali, deitadinha,
numa manjedoura. Este bebezinho é o Filho de Deus, humilde, que vai passar por tudo aquilo que é necessário para poder dizer para cada um de nós: eu sei o que você está passando. Eu sei o que é ser humilde. Eu sei o que é vir de uma família humilde. Eu sei o que é vir de uma família simples. Eu sei o que é não nascer de um berço de ouro. Eu sei o que é ser rejeitado em todas as hospedarias da cidade. Eu sei tudo isso. Se isso não comove o nosso coração, se isso não choca o nosso coração, eu não sei o que pode nos mover. O Filho de Deus se humilhou. Não considerou ser filho de Deus para fazer exigências ao vir para essa terra, mas se fez dos mais humildes. E é por isso que não entra no meu coração e na minha cabeça e no meu entendimento a ânsia de grandeza que pode haver em homens e mulheres que se dizem filhas de Deus. Não há espaço para ganância no Evangelho. Não há espaço para um coração ganancioso. Olha o que a palavra nos diz ainda. E agora é maravilhoso. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial. Milícia celestial que ele está dizendo aqui é o exército divino desceu à terra. Os anjos, que são soldados, guerreiros, desceram até a terra. O céu se abriu e aquele exército celestial chegou até a terra, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. O exército desceu, divino, glorificando a Deus pelo seu ato de redenção e misericórdia. E não para guerrear, e não para atirar, e não para matar, e não para destruir, mas para dizer aos humanos dessa terra: a paz chegou até vós. Filhos da ira, inimigos de Deus, vocês, homens e mulheres pecadores, homens e mulheres que se fizeram inimigos de Deus, desejosos de satisfazer somente os seus desejos, que se transformaram em filhos da ira, eis que o Deus poderoso vem declarar paz diante de vós. Porque
Ele quer bem a vocês. Não é que Deus veio, negociar um tratado de paz conosco. Ele veio estabelecer a paz por si mesmo, cumprindo a sua justiça naquela criança que vai crescer, que vai virar um homem, e que ao próximo dos seus 33 anos por aí, vai morrer, ser massacrado, ser humilhado pelos nossos pecados, satisfazendo a justiça de Deus. É Deus fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E essa declaração, ela é maravilhosa. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Deus tem projetos e propósitos e, enfim, individuais para todos. Sonhos que coloca no nosso coração, projetos que desperta no nosso coração. Mas o Evangelho veio resolver um problema que a humanidade não podia resolver. Nós estávamos em guerra com Deus. E por isso estávamos condenados. Mas o nosso Deus, que nos quer bem, entrega o seu filho naquela manjedoura, coloca ali aquele menino naquela manjedoura simples, para entrar, de certa forma, na fase final do seu plano de redenção. Os céus se abriram naquele momento. É o momento mais importante que a criação já presenciou. No versículo 15, e a gente já caminha para os 5 versículos finais que a gente vai falar hoje. Diz que ausentando-se deles os anjos para o céu, ou seja, os anjos se foram depois que trouxeram essa mensagem maravilhosa. Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. É incrível essa ação simples que esses pastores têm, mas que também nos ensinam muito, porque Deus tem falado conosco exatamente nesse momento por meio da palavra. E tem falado conosco por muito tempo já. A palavra de Deus tem sido anunciada, pregada a todo lugar, em todo instante. Mas como é que a gente recebe essa boa nova? Que ação ela gera em nós? Ao receber essa notícia, a ver tudo aquilo que acontecia, que havia acontecido com aqueles pastores, eles falaram: nós precisamos ver isso. Nós precisamos agora agir. A Bíblia diz que eles foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. O sinal que os anjos haviam dado, que o anjo havia dado a eles. E no versículo 17 diz: e vendo, quando viram aquilo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. O
O Evangelho, ele nos atrai a Cristo, como esses homens foram atraídos pela Boa Nova. O menino nasceu, o Salvador, o Redentor, o Cristo, o seu Senhor. Eles foram atraídos por aquela Boa Nova, até aquela manjedoura, viram com seus olhos, provaram da verdade daquela Boa Nova, e a partir disso anunciaram ela com autoridade e coragem. Porque a Bíblia diz no versículo 18 que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Nós somos atraídos por Cristo. Não para a manjedoura, mas para a cruz. O Evangelho nos leva até Cristo, o Cristo crucificado. Nos leva ao Cristo ressurreto. Nos leva ao Cristo que ascendeu aos céus. Nos leva ao Cristo que há de voltar para buscar a sua igreja. E tudo isso que nós temos vivendo, lendo, o que o Espírito Santo tem confirmado em nosso coração como verdade, que tem nos confirmado como certeza e convicção a nossa salvação, que tem gerado a transformação nas nossas vidas, precisa ser proclamado. Precisa ser anunciado. A própria Bíblia nos diz como é que eles vão crer se não tem quem os fale. Há uma missão que foi dada aqui aos que foram atraídos a Cristo. A estes foi delegado também esta missão de proclamar o que tem vivido, visto, ouvido a respeito dele, a respeito deste menino que cresceu, esse filho de Deus que cresceu e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. É a boa nova do Evangelho. Nosso Salvador nasceu. A paz entre os homens. E não pense que essa é uma missão dada única e exclusivamente aos que tenham um status ou alguma coisa, porque eu já falei muito disso hoje. Foi aqueles pastores que não tinham onde encostar a cama que os anjos anunciaram. Aqueles homens humildes e simples receberam primeiramente a notícia. A Bíblia nos diz no versículo 19 e 20, para a gente encerrar, que Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Tudo aquilo que os anjos, os pastores contaram a ela. Lucas não descreve, mas nós temos também os 3 magos, os reis magos também que estiveram ali. E no versículo 20 ele diz que voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. O Evangelho tem sido anunciado. Mas que transformação ele tem gerado no nosso coração. Talvez o que tem nos impedido, nos atrapalhado de fazer aquilo que deveríamos fazer é o fato de talvez não estarmos vivendo verdadeiramente este Evangelho. Simples,
humilde e poderoso, a ponto de mover os céus, a ponto de uma milícia inteira de anjos proclamar a grandiosidade do nosso Deus e do seu Filho amado, e o fato de que a paz chegou a nós. Não há mais por que sermos inimigos de Deus, porque o seu Filho amado nasceu. E nele, e somente nele, todas as promessas se cumprem, todos os decretos se cumprem, e a justiça de Deus é satisfeita. E ao crermos nele, ao crermos nisto tudo, nessa boa nova, esta mesma justiça é imputada em nós. Não pelo qualquer ato de sacrifício nosso. Não pelo que somos. Se somos bem de vida ou mal de vida, não importa. Mas pela graça e misericórdia de Deus, alcançamos o seu favor imerecido. E ninguém pode nos tirar disso, ou tirar isto. Porque a palavra, ele, Jesus Cristo mesmo, nos diz que aquele que o Pai os deu, nenhum deles ele perdeu. É nessa confiança que nós caminhamos. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nosso Deus, porque a paz chegou até nós. Aleluias. Vamos orar para encerrar. Deus misericordioso, nós te louvamos e te exaltamos nessa noite. Não há palavras que possam sair dos nossos lábios que possam demonstrar a gratidão que nós temos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário e pelo nascimento de Jesus Cristo. Como aqueles anjos, o que nos resta é glorificar a Deus porque a sua graça e misericórdia nos alcançou. A paz nos foi apresentada. Um Deus que nos quer bem, que nos ama. Nós nos rendemos aos teus pés e nos entregamos diante de ti e reconhecemos a grandeza da sua misericórdia que nos alcançou, do seu amor, que nos fez irmãos e irmãs de Cristo Jesus, que nos fez família, que nos adotou. Nós louvamos o Senhor e adoramos o teu nome por isso. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Se agarrem a esse humilde e poderoso Evangelho. Independente de qualquer coisa, Deus é capaz de fazer coisas grandiosas, se Ele assim o quiser e desejar. Em nome de Jesus. Amanhã, 10 horas da manhã, nós temos nosso estudo bíblico. Não perca, nós vamos falar sobre ceia do Senhor. Amém? Fique com Deus, um ótimo restinho de sábado, de final de semana. A gente se fala amanhã. Deus os abençoe e os guarde. Amém? Tchau, tchau.